Vamos lá, moçadinha. A questão 2 é uma questão da prova do Enem 2019. Aconteceu agora em dezembro de 2019. É uma questão da segunda aplicação, muito legal. O que é que diz, professor? A questão: um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. Ou seja, ele está sugerindo que o foguete está lá no espaço sideral, num local que não tem gravidade, não tem força-peso, e portanto o foguete está se movendo por inércia. Ó. Ou seja, o foguete vinha, professor, inicialmente em MRU, movimento retilíneo uniforme, ele vinha se movendo por inércia. A velocidade inicial tem módulo V constante, porque ele estava em MRU, né? E direção perpendicular à ação dos propulsores. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que a velocidade do foguete está na horizontal, ó, e o propulsor vai soltar gás, né? Vai soltar o material combustível na direção vertical, ó. Tá perpendicular à direção dos propulsores. É só isso, porque uma é horizontal e a outra é vertical. Pronto, professor. E aí? O piloto aciona os propulsores, ou seja, liga aquele motor do foguete, né? Para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A. Então o foguete vinha em linha reta, linha reta, linha reta, linha reta. Professor, quando passou pelo ponto A, eita pau, pronto, aí vai ligar o propulsor. Liga o propulsor. E só vai desligar esse propulsor quando a velocidade dele final atingir o valor V raiz de 2. O que ocorre antes de passar pelo ponto B. Esse negócio desse V raiz de 2 não tem muita importância não, entendeu? O que interessa é que ele desligou o propulsor antes de passar pelo ponto B. Aí ele quer que você diga qual é a figura que melhor representa a trajetória dele. Então veja lá. Ele não vinha se movendo por inércia? Então ele vinha em MRU. Movimento retilíneo e uniforme. Nenhuma força está agindo nele, né? Isso, aí ele vem em MRU. Quando ele liga esse tal desse propulsor, pessoal, é aquele negócio do foguete, né? Que na verdade também tem a ver com a lei da ação e reação. A gente vai falar dela, a terceira lei de Newton, mas todo mundo já ouviu falar, né? Então esse foguete, ó, ele vai né, fazer a combustão dos gases, né? A combustão, né, do material propelente, né? E aí vai produzir gás na reação química, né? E aí esse gás que é produzido, o foguete empurra o gás para fora do foguete, ó. Para longe, né? E o gás empurra o foguete de volta, né? Ó. Ação e reação. Ação e reação. Então você percebe que ao empurrar o gás para cima, o foguete também é empurrado, só que para baixo, né? Renato, então a partir do ponto A passou a agir no foguete, ó, uma força F para baixo, ó. Por isso que ele vai dobrando para baixo, ó. Tá. Por causa dessa força F para baixo. Renato Brito, e essa força F agiu para sempre? Não. O propulsor ficou ligado, e aí chegou uma hora que ele vai desligar o propulsor, né? Renato, então, a velocidade, ó, vai mudando de direção, de sentido, de valor, né? Né? E aí? E aí chega uma hora, né, que ela atinge um novo valor e ele desligou o propulsor. Professor, cara, e a partir daí? Então, enquanto o propulsor estava ligado, ele foi fazendo uma curva. E aí o que acontece a partir do momento que você desliga o propulsor? A partir daí, a velocidade não tem mais como mudar. Porque ela não muda em resposta a uma força. Se a força deixa de atuar, a partir daí a velocidade não muda nem de direção, nem de sentido e nem de valor. Então ela vai voltar a se mover em MRU. Então teve um MRU no começo. Quando a força passa a atuar, aí ele vai fazendo a curva. Quando desliga o motor, aí a partir daí, Renato Brito, um novo MRU
Professor, ele está perguntando qual é a alternativa. Eu estou em dúvida se é a D de dado ou se é a C de casa. Mas entenda, o que acontece? O camarada está dizendo que ele desliga o motor antes de passar pelo ponto B, né? Antes de passar pelo ponto B. Faz todo sentido, ó, que seja o item C, né? O item C mostra o ponto B mais ou menos por aqui assim, ó. Ah, tá. Ele desligou o motor antes de passar pelo ponto B, portanto, o trecho retilíneo começa bem antes de passar pelo ponto B. O trecho retilíneo começou ali, foi, porque ele desligou o motor ali, ó. Ah, tá, né? Ó, então, vamos chamar esse aqui de ponto, sei lá, C. Pronto. Então, só teve curva no trecho AC enquanto o motor estava desligado. Desligou enquanto o motor estava ligado, né? Desligou o motor, opa, a partir daí ele prossegue num novo MRU. Renata, onde é que mostra esse novo MRU? É realmente no item C de casa, você percebe? Então essa questão, né, que a gente está fazendo, ela não deixa de ter a ver com a lei da inércia, né? O conceito de MRU, que é o movimento que se mantém na total ausência de forças, né? Que é quando o corpo não está mudando nem de direção, nem de sentido, nem de valor. Tranquilo? Uma questão muito legal, né, moçadinha? Então, nessa questão 2, nós marcamos o item C de casa. Vamos então passar para a próxima questão.